Olá pessoal, então vamos agora à aula de geografia. Depois dessa aula de matemática, eu acho que vocês estão com a cabecinha até um pouco quente, né? Com esses cálculos. Então vamos agora para a aula de geografia para desestressar um pouco. Vamos trabalhar o sujeito e seu lugar no mundo. Página 54, viu gente? Página 54 da apostila, vocês viram há pouco aí. Antes desse vídeo, vocês viram um vídeo de correção da atividade da semana 3, né? Então vamos lá, semana 4, sua apostila, pega sua apostila aí, página 54, e vamos lá. Então, o sujeito e seu lugar no mundo. Vamos trabalhar também as diferenças étnicos, raciais, étnico-culturais, desigualdade social. Nós sabemos que o nosso país, por ele ser imenso, por ser grande, ele existe e também, infelizmente, existe ainda, né, grandes diferenças. Para o lado infelizmente, infelizmente, né? Felizmente, porque nós temos essa multicultura que existe no nosso país, né? Que é um país de grandes culturas, de mistura de raças, que torna-se um país muito bonito, mas também, infelizmente, a desigualdade social, né? Existe ainda muita desigualdade social. Existem estados pobres e existem estados bem mais ricos. Se tivesse, né, essa equiparação de estados, quem sabe assim poderíamos ter um país mais justo, mais igual. Infelizmente, a desigualdade social ainda é muita no nosso país. Conteúdos relacionados: diversidade cultural e social de Minas Gerais, regionalismo mineiro. Vamos trabalhar hoje um caso caipira, né? Onde nós vamos ver um linguajar caipira. Vocês vão transcrever esse linguajar caipira para a linguagem formal, que eu acho que nós até trabalhamos isso esse ano. Não me falha a memória, nós trabalhamos esse caso mineiro, né? Então vamos lá. E também vamos trabalhar alguns gráficos, né? Gráficos e tabelas. Então vamos às atividades, tem muita leitura, viu? Então acompanhe comigo a partir de agora, né? Os recados, gente, são aqueles recados, não vou ler todos até para ganhar tempo, né? Falar para os pais ajudarem, para as crianças conhecer um pouco mais sobre a história, os pais estão falando para as crianças sobre a história de sua família, né? O jeito de falar da nossa região, né? O jeito de vestir, né? A gente fazer uma referência a essas características nossas aqui da nossa região, certo? Então vamos lá, atividade. Leia o texto abaixo. Página 55. Vou até me situar aqui porque a letra está um pouco pequena e minhas vistas não estão muito legal não. Leia o texto abaixo. Conhecendo mais sobre o nosso estado e nossa região. A região sudeste do Brasil tem muitas coisas interessantes para se aprender. É a região mais industrializada e urbana entre as 5, pois possui muitas indústrias, comércio diversificado, instituições de ensino e financeiras e pontos turísticos de destaque. É também a região mais rica do país e a mais populosa. Vocês viram na atividade passada, quando nós olhávamos aqueles bonequinhos e via, né, qual era o estado qual a região mais populosa, nós vimos que a região sudeste era a região mais populosa do Brasil, né? A extensão territorial da região sudeste do Brasil é de 924.511 quilômetros quadrados, com a presença de grandes e importantes cidades. São estados da região sudeste, bem como suas respectivas capitais. Então nós temos aqui os 4 estados da região sudeste e com as capitais. Espírito Santo, capital Vitória. Minas Gerais, que é o nosso estado, né? Capital Belo Horizonte. Rio de Janeiro, a capital Rio de Janeiro. E São Paulo, estado de São Paulo, capital também São Paulo. Olha lá, continuando. Metade dos municípios mais desenvolvidos do Brasil está na região sudeste. Ao todo, são 1.668 municípios nessa região brasileira. E, como é o maior em extensão territorial, Minas Gerais, nosso estado, é também o que possui mais municípios, somando 853 municípios. Então, gente, a região sudeste tem 1.668 municípios. Só Minas tem 853 municípios. Enquanto São Paulo tem 645 cidades, muita cidade também. Rio de Janeiro tem 92 cidades, né, pouco. E Espírito Santo tem 78 cidades. Em relação à cultura, a região sudeste é bastante diversificada, como também é a cultura brasileira como um todo. Os aspectos culturais são formados a partir da miscigenação entre os elementos das culturas indígenas, dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Aquilo que nós já falamos anteriormente. Comidas típicas.
Há muitos tipos de comida diferentes nessa região do Brasil, pois conta com restaurantes de comida típica de todos os lugares do mundo e com a culinária trazida pelos diversos imigrantes que habitam o Sudeste brasileiro. Alguns exemplos são feijoada, acho que vocês já conhecem muitas dessas comidas típicas aqui, né? Alguns exemplos são feijoada, estrogonofe, bolinho de bacalhau, picadinho, canjiquinha, tutu de feijão, frango com quiabo, torresmo, pão de queijo, angu de fubá, doce de leite, feijão tropeiro, bauru, virada paulista, pamonha, cuscuz paulista, torta capixaba, moqueca, pirão e casquinha de siri. Olha tanta comida gostosa, né? Tudo na nossa região sudeste. Entre muitos pratos e ingredientes da culinária indígena, destaca-se a mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim, dependendo do lugar. Então eles falam aqui das comidas, muitas dessas comidas, primeiro, são trazidas pelos imigrantes, né? E algumas foram trazidas também pelos escravos que vieram para cá. E aqui destacou a questão da comida do índio, que era o nativo, né? Que era a mandioca, né? Que alguns estados conhecem como macaxeira ou aipim. Aqui em nossa cidade fala muito aipim, né? Também, né? E essa mandioca, o cultivo da mandioca, foi herdada da cultura indígena. Seguindo, página 56. Grande fonte de carboidrato, com ela os índios traziam e ainda fazem desde farinha a bebida. Então tá falando da mandioca, né? Que a mandioca é uma grande fonte de carboidrato. Com a mandioca, o índio faz desde farinha, que é essa farinha que nós comemos aqui, até bebida também, o índio faz com a mandioca. Hoje é o alimento base também de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, né, utilizam a mandioca como fonte de alimento base, né? Vamos lá. Questão 1. Então, depois desse texto, vamos para a questão. Questão 1. Com certeza você já comeu mandioca ou experimentou alguma receita em que ela era o ingrediente principal. Essa raiz é de origem brasileira, sendo cultivada em várias regiões. Então nós temos um gráfico. Esse gráfico, o nome desse gráfico é maiores produções estaduais de tonelada por hectare de mandioca no Brasil. Safra 2017. Então nós temos aqui, né, esses gráficos, alguns estados. E aqui, em cima de cada estado, fala a quantidade de toneladas por hectare, né? Por plantação, por determinada área, dentro de uma propriedade, né? Por hectare. E quanto representa do cultivo no Brasil. Por exemplo, o Pará, ele tem plantadas, ele é cultivado, quer dizer, 4.234.597 toneladas por hectare, né? O que representa 20,55% de todo o cultivo de mandioca no nosso país. Aí depois tem o Paraná, a Bahia, Maranhão, São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul e Amazonas. Então, beleza. Então, observando o gráfico, vocês vão chegar às respostas agora. Letra A. De acordo com o gráfico, qual estado brasileiro produz a maior quantidade de mandioca? Fácil, né? Só você ver pelas colunas aqui, você vai saber qual é o estado que cultiva, né, mais mandioca no nosso país. Letra B. Qual é o estado da região sul é o maior produtor de mandioca? Então, desses estados aqui, qual é o da região sul, né? Para isso aqui, você vai ter que voltar um pouco na sua apostila. Você vai voltar lá na página 49 e observar essa tabela aqui, ó, que a tabela tem a divisão de região com seus estados. Volte na página 49 que você vai responder essa questão. Então você vai observar desses estados aí, qual é o estado desses estados que foi apresentado, qual é o da região sul, que mais cultiva a mandioca. Letra C. O estado que produz a maior quantidade de mandioca está localizado em qual região brasileira? Então você vai observar esse estado que produz a maior quantidade de mandioca, ele está situado em qual região? Volte também naquela página que eu mostrei agora, na página 49, você vai procurar. Olha o nome do estado e vai ver em que região que ela está. 2. Leia.
Regionalismo, culinária. Assim como cada povo ou etnia tem a sua cultura, as famílias também têm hábitos herdados dos antepassados. Assim, cada família tem em sua rotina receitas que atravessam gerações. Interessados em conhecer a história dos pratos típicos de sua família, Ana Luísa, que é de Belo Horizonte, criou uma tabela e registrou a história de seus pratos favoritos. Então, essa Ana Luísa, lá de Belo Horizonte, ela pegou aquela comida favorita dela e procurou saber a origem dessa comida e como que se deu a história dessa receita. Então, ela pegou, o prato favorito dela é o arroz com lentilha. Então, ela pesquisou, o arroz com lentilha, ela é de que cultura? Ela viu a cultura árabe. E como que a família dela começou, a ter esse hábito de cozinhar o arroz com lentilha? Aí ela colocou: minha bisavó, imigrante italiana, dona de um hotel na cidade de Cruzeiro, São Paulo, gostava de trocar receita com amigas que eram imigrantes árabes e diversificar o cardápio do restaurante do hotel. Esse prato passou a ser preferido do meu bisavô e indispensável no almoço da família. Então ela viu que esse arroz com lentilha, ela descobriu que na casa dela, até hoje faz esse prato, e ela foi descobrir que a bisavó dela, que era imigrante italiana, trocou receitas, com as pessoas árabes, e aí o avô gostou desse prato que fez e foi passando de geração por geração. Outro prato favorito é o fígado com jiló. O pessoal gosta de jiló aí? Acho que os meninos, uma vez eu perguntei, os meninos não gostam muito de jiló na sala não, Eu gosto um pouco, Fígado com jiló. Ela viu que a origem desse prato é de Minas Gerais e como essa receita chegou na casa dela. Meu avô é de Belo Horizonte e gosta muito de fazer compras no Mercado Central. Sempre que vai lá, pede uma porção de fígado com jiló. E eu também passei a gostar. Por isso minha mãe sempre faz aqui em casa. Ok? Então vamos para a atividade. Agora converse com as pessoas da sua casa e registre as receitas que fazem parte da história de sua família. Se puder, identifique a origem das receitas. Então você vai pegar, algum prato que você tem na sua casa e vai colocar a origem de onde vem esse prato, E como que essa receita chegou à sua família. Por exemplo, eu gosto muito de frango com quiabo, sou apaixonado por frango com quiabo. A origem, Minas Gerais, É um prato típico de Minas Gerais. E se eu for falar para vocês como que essa história chegou essa receita chegou à minha família, eu morei um determinado tempo em Governador Valadares e lá tinha o hábito de fazer muito frango com quiabo, E aí eu coloquei no hábito também de fazer, fazer em casa, o frango com quiabo. Então essa é uma receita. Hoje não faz muito, hoje eu não como menos, mas já comi muito o frango com quiabo, é uma delícia. Quem tiver a oportunidade de comer, vocês vão ver a delícia que é. Então vocês entenderam a questão? Então vocês vão pegar 2 pratos típicos aqui de sua casa que vocês gostam que os pais gostam de fazer. Procure saber a origem e como essa receita chegou. Como os pais de vocês aprenderam essa receita? Deve ter alguma história. Então os pais vão ter que ajudar vocês nesse momento. Questão 3. Leia produção escrita e regionalismo. Além de serem reconhecidos pela culinária deliciosa, os mineiros são considerados acolhedores, carismáticos e são também muito admirados no país pelo seu jeito peculiar de falar. Nas redes sociais circulam vários textos sobre o mineirês, como ficou conhecido essa peculiaridade da população do nosso estado. Uai, sou, bom demais, da conta, são expressões muito usadas no nosso dia a dia. Agora lê o texto abaixo. Então nós sabemos que o mineiro ele tem essa mania de encurtar palavras, Abrevia muita palavra, queijinho, leitinho, bom. Então o mineiro tem essa peculiaridade. Nós aqui nós somos próximos à Bahia, Nosso mineiro não é tão mineiro igual o mineiro lá de BH, lá da região central. Mas nós cultivamos muito o hábito mineiro. Olha lá. Se conseguir ler, é mineiro. Então vocês vão ler esse texto, não vou ler não, vocês vão ler esse texto. Eu acho que eu trabalhei com vocês esse texto. Leia esse texto, todo ele, Depois que você ler esse texto, você vai... Eu lembro que eu li rapidinho para vocês esse texto. Depois que você ler esse texto,
você vai reescrever. Ó, você entendeu todas as informações do texto? Agora transcrevam no espaço abaixo de forma que as pessoas que não são de Minas Gerais possam entender. Eu já comecei, vamos lá? Então você vai escrever, nós vimos que esse texto está escrito na linguagem informal, e você vai transcrever esse texto para a linguagem formal. Você vai passar esse texto aqui e escrever ele todo na linguagem formal, que é o português correto. Por exemplo, o texto começou assim, ó. Sábado passado era 7 de setembro, estava lá em casa, na cozinha, tomando pin com mel e cozinhando um quilo de carne com molho de tomate. Então, se eu for escrever na linguagem correta, é que ele começou sábado passado, era 7 de setembro, e eu estava lá em casa, na cozinha, bebendo uma pinga com mel e cozinhando um quilo de... Aí você vai seguir escrevendo com a linguagem correta. Então, gente, essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida é só chamar o professor. Mas a atividade é mais leitura, né? A atividade em si foi pequena, ok? Abraço a todos. Foi o vídeo maior que nós fizemos até hoje, 16 minutos. Mas tem que assistir todo. E outra coisa, a gente terminou a atividade, manda as 2 atividades, viu? Não é só uma, não. Manda 2 atividades, de matemática e geografia. Beleza? Abraço a todos.